Estamos encerrando o ano litúrgico. Domingo que vem será, portanto, o último domingo do ano eclesiástico. É sempre bom, quando vocês vêm aqui assistir a Santa Missa, se lembrar que esta primeira parte, até aqui, fica sempre no âmbito do mistério, tudo em latim, mas vocês podem ter o missal cotidiano em mãos e acompanhar o introito, a oração da coleta, a leitura da epístola, que o padre cantou em latim, e depois os salmos, gradual, aleluia, o canto do evangelho. Fica sempre acessível, para todos acompanharem a tradução. Mas apenas é a primeira parte da missa, até aqui, enquanto o padre lhes dirige umas palavras espirituais. É a antemissa, é a liturgia da palavra, Mas tudo isso é muito importante para nos prepararmos bem para a liturgia eucarística. Não é uma parte que a pessoa pode passar distraída, viajando no pensamento com outras realidades, preocupações, não. Pelo contrário, é um momento de recolhimento, de meditação, de silêncio. Nós escutamos a voz de Deus também no canto litúrgico. Mas tudo é para que a nossa alma vá se elevando, para finalmente chegar no apogeu desse encontro íntimo com Jesus na Eucaristia, quando nós poderemos receber a Santa Comunhão, Então o sacrifício ficará completo, porque primeiro a hóstia será oferecida, depois a hóstia se transformará no corpo e sangue de Cristo, e esta hóstia será consumida, Jesus será nosso alimento. Tenhamos esperança, Nós estamos aqui porque somos católicos, amamos a Deus, e o nosso coração se enche de consolação por recebermos tantas graças que nosso Senhor abundantemente derrama sobre a igreja através da sua liturgia. Mas sempre fica um dever de casa. Quando vocês voltarem hoje, peguem lá o Evangelho de São Mateus, capítulo 13. Aí vocês podem ler o capítulo inteiro, vocês vão ver as parábolas que Jesus conta. Por exemplo, a parábola de domingo passado, do trigo e do joio. E essas duas que eu narrei hoje também estão no capítulo 13, do grãozinho de mostarda e da massa que é fermentada. Em última análise, essas parábolas, elas falam do crescimento. Interessante que tem um pouco a ver com as festas que celebramos anteriormente, pelo menos providencialmente podemos aplicar. Há pouco tempo celebrávamos o grande dia de Cristo Rei, e logo em seguida a festa de todos os santos. Ou seja, os santos são aqueles que se submetem ao reinado de Cristo. E essas parábolas, elas falam do reino de Deus. O Papa Bento XVI, quando ele comenta a respeito do reino de Deus, ele fala que é exatamente a graça de Cristo Rei que cai no coração do santo. E essa graça não é ineficaz, muito pelo contrário, é uma graça que produz fruto, que faz, portanto, o cristão crescer, se desenvolver, amadurecer, produzir, de fato, frutos de santidade. Interessante que domingo passado, os apóstolos, quando ouviram a parábola do joio e do trigo, obviamente, quando tiveram conhecimento que é necessário que o reino de Deus esteja implantado no coração deles, eles ficaram tanto preocupados. Será que nós somos joio? Será que nós somos trigo? Ou o que vai ser de nós no dia da separação? São João Crisóstomo, ele fala que aí nosso Senhor em seguida vai contar a parábola do grãozinho de mostarda para tranquilizar o coração dos apóstolos, para dizer que se eles forem abertos à graça de Deus, se eles permitirem que Cristo reine, portanto, que Ele, o Senhor, estabeleça no coração deles o triunfo da graça, eles podem ter essa esperança que os santos tiveram, de perseverarem até o fim, para obterem de nosso Senhor a graça da
recompensa eterna, é justificável, é compreensível o temor dos apóstolos, e nós também precisamos temer por um lado, mas por outro lado precisamos colocar toda a nossa confiança, porque nosso Senhor, Ele é esse semeador generoso, né? Que como Criador de todas as coisas, Ele espalhou a sua bondade no coração dos homens. E muito mais do que isso, nosso Senhor, na sua generosidade, não se contentou em nos criar, mas Ele espalhou a salvação através da sua redenção copiosa. Pois Cristo não é só Criador, mas sobretudo Ele é Salvador do gênero humano. E aí, como semeador divino, generoso, através da sua redenção, Ele quer alcançar todos os corações. Ele não quer que nenhum dos seus filhos se perca, mas que todos amem a Deus e conheçam o Pai. É interessante que São Gregório Magno, né, ele fala que Jesus, além de ser o semeador, Ele mesmo é o grão de mostarda, né? Ele mesmo é o grão de mostarda que, plantado no horto da sepultura, ressuscitou como uma grande árvore. Ele foi grão quando morreu, mas Ele tornou-se árvore quando ressuscitou. Ele foi um grãozinho pela sua humildade da carne, pelo seu aniquilamento, né? Mas Ele tornou-se uma árvore pelo poder da majestade. É para a gente entender que nosso Senhor, ao mesmo tempo que é semeador, é grão, para dizer que tanto a criação como a redenção, né, são obras generosas, abundantes deste amor de Deus, que mesmo abundando o pecado, né, Ele quis que a sua graça superabundasse, que a sua graça estivesse derramada de maneira profícua nos corações de todos. Aí São Jerônimo vai dizer que nós devemos ser como aquelas árvores que vão formar os seus ninhos naqueles ramos desta árvore que é Cristo, né? Ele diz assim: devemos nos tornar aves, ou devemos tomar as penas das asas das pombas, a fim de voarmos para as coisas mais sublimes, para que possamos habitar nos ramos desta árvore que é Cristo, fazer ali os nossos ninhos, né? Porque Cristo contém em si toda a verdade, a plenitude da vida, de tal maneira, diz São Jerônimo, fugindo das coisas terrenas, né, possamos subir com prontidão para as coisas do céu. A nossa disposição, então, né, a disposição do nosso coração deve ser essa. Cristo, Ele não quer que o seu grão ou que o seu dom seja desperdiçado, seja esbanjado, seja pouco aproveitado. Nosso Senhor não quer, como semeador e como grão, que a nossa terra seja uma terra infértil, que a nossa terra seja um coração duro, uma terra pisada ou uma terra de espinhos, de abrolhos, mas nosso Senhor quer que a gente se abra e que a gente encontre essas asas, para que assim possamos nos abrigar nas riquezas insondáveis, né, do amor de Cristo, as quais Ele nos oferece com abundância. Porque a gente pode dizer que essa abundância de Cristo, na verdade, é o seu reino que Ele quer constituir em nossas almas. A gente poderia dizer que este reino de Deus pode ser, né, comparado também ao plano divino que o Pai tem desde toda a eternidade, que nós fôssemos imagens de seu próprio Filho Jesus Cristo. Isso é uma predestinação, é uma escolha, é um amor eterno que Deus tem por nós. E Ele quer, portanto, que este plano misericordioso, esse plano de amor, se execute, né?
E de fato isso acontece quando a nossa alma se torna uma terra boa, quando a gente permite que a sementinha de mostarda ali caia e cresça, ou quando a gente também progride, de tal maneira que a gente cresça, se desenvolva e voe ao encontro do Senhor, né? Porque quanto mais próximos de Cristo, mais enxertados nessa árvore, mais semelhantes a Ele nós nos tornaremos. E mais perfeitamente executaremos na nossa vida esse plano escondido de Deus Pai, o qual Ele pensou desde toda a eternidade, né? E nós estamos aqui hoje justamente para isso, para que este plano se execute, né? Depende, evidentemente, da disposição de cada um. A gente poderia comparar também esse reino de Deus com essa grande verdade espiritual que é a inabitação da Santíssima Trindade na nossa alma, né? É um pouco a semelhança também da parábola da massa, aonde se coloca 3 medidas, né? Justamente indicando a presença da Trindade e Deus em nós, morando na nossa alma. É uma força irresistível, é um poder, né, grandioso, que pode acontecer de fato a partir dessa presença transformadora de Deus em nosso coração, porque Deus tem um dinamismo tão grande que de fato, com o seu poder, com a sua graça infinita, né, e ao mesmo tempo com a correspondência dos santos, quantas transformações, não é? Quantos exemplos belíssimos de santos que foram generosos, heróis, até o ponto, né, de darem a vida por Cristo, seja nas coisas pequeninas, seja também nas coisas grandiosas e difíceis. Mas é tão bonito quando a alma é fiel à presença de Deus, e essa presença faz a alma crescer cada dia mais. A pessoa se santifica para alcançar os cumes da perfeição, porque ela possui em si a própria perfeição, que é a Santíssima Trindade. E em última análise, a gente pode dizer que essa presença de Deus nos traz a graça santificante, né? Que é a adoção filial. Nós participamos da própria vida divina, é a vida sobrenatural da graça. Cristo, nosso Senhor, é filho por natureza, mas nós pela graça somos filhos por adoção. E aqui está o reino de Deus bem implantado, né, no coração do cristão. Seja um bom filho, né? Viva na graça de Deus. Participe, portanto, desta adoção divina e seja herdeiro dos santos na luz. Obviamente, nunca perca a graça de Deus, nunca expulse da sua alma a Santíssima Trindade e nunca desfigure a imagem de Cristo no seu coração. A gente pode ter uma certeza, né, de que isso não vai acontecer a partir do crescimento espiritual da nossa alma, que pode acontecer de 3 maneiras. Primeiro, o crescimento da graça através dos sacramentos, que por si só opera em nós, né, a nossa santificação, ex opere operato. Por exemplo, a comunhão que nós vamos fazer, obviamente, supondo que o cristão vai receber a Eucaristia tendo uma hora de jejum, né, estando na graça de Deus e tendo fé e devoção, ela poderá receber a comunhão com eficácia. E isso é uma certeza absoluta. A Eucaristia por si só, ela vai operar em nós o crescimento da graça, mesmo que às vezes nós estejamos um tanto frios, passando por aquela aridez, sem nenhuma consolação, sem nenhum fervor sensível. No entanto, o crescimento espiritual não depende das nossas sensibilidades. Precisamos acreditar que Jesus em nós, então, pela comunhão, Ele vai operar esse crescimento. E em segundo lugar, é o crescimento na graça através da prática das virtudes, que aí vai produzindo na alma o aumento da graça através do merecimento sobrenatural.
Ou seja, quanto mais boas obras você praticar, mais você cresce na fé, na esperança e na caridade. Claro, quanto mais prudente você for, quanto mais justo, quanto mais temperante, né? E quanto mais forte em todos os aspectos, quanto mais paciente, quanto mais humilde e quanto mais vigilância você exercer sobre você mesmo, tendo um domínio sobre as inclinações e, é claro, praticando as virtudes, até mesmo com heroicidade. E isso é uma vivência diária, é a convivência, é o trabalho, é a vida de família. A prática da virtude é algo que nos acompanha a todo momento e a cada instante, quando nós não sucumbimos, quando não cedemos às tentações e os apelos do mundo ou da carne, quando permanecemos firmes, claro que a graça de Deus aumenta, o merecimento vai ainda mais, né, aumentando. É uma verdade. Isso nós sabemos já e é bom a gente lembrar. Por isso a gente deve ter esperança e não desanimar. Mas finalmente, o crescimento na graça, ela pode se dar também pela oração. Porque pela oração existe uma forma impetratória de alcançarmos de Deus justamente esse crescimento, porque é óbvio que a graça, ela vem de Deus, e sem a oração nós não podemos obter essa graça. Nosso Senhor quis condicionar o aumento da graça em nós através da oração, por isso que Ele mandou que a gente pedisse, que a gente insistisse, que a gente batesse a porta, não é? Que a gente o tempo todo o chamasse, o procurássemos, né? Devemos fazer isso. E a oração é um sinal de que de fato a alma está na busca de Deus, né? Meus amados irmãos, vejam que se você então crescer na graça, pelos sacramentos, pela prática das virtudes, pela oração constante, a gente pode dizer que de alma crente você se tornará uma alma boa. De alma boa, você tornará uma alma piedosa. E depois você poderá se tornar uma alma fervorosa. E aí vai alcançar paulatinamente a perfeição até chegar à heroicidade dos santos. Precisamos acreditar, porque a santidade de fato é um chamado de Deus. Deus não nos pede o impossível. Como dizia Santo Agostinho, se eles conseguiram, por que não eu? Falando a respeito dos santos. Santo Agostinho, antes de ser batizado, ele teve um certo medo, uma certa insegurança. Faltou um pouco de confiança na graça de Deus, mas depois Ele permitiu que a sua alma tornasse uma terra boa. Ali caiu o grão de mostarda, cresceu, se desenvolveu, e este homem se configurou com Jesus Cristo de maneira plena. Ora, aqui só para poder mencionar o progresso da alma com relação ao pecado mortal, né? Por exemplo, quando a pessoa é uma alma apenas crente, ela debilmente combate o pecado mortal, mas com um arrependimento sincero e verdadeiras confissões. Frequentemente se coloca, infelizmente, né, nas ocasiões perigosas de pecado, e ela se coloca voluntariamente. Agora, a alma boa, o pecado mortal é sinceramente combatido. Às vezes, porém, se coloca em ocasiões perigosas, seguidas de alguma queda, mas tem um arrependimento sincero e uma pronta confissão. A pessoa se confessa imediatamente, procura o padre o quanto antes, como o pároco lá da minha cidade, né, quando adolescente aconselhava para os meninos: olha, se tiver alguma fraqueza, aonde você estiver, venha correndo para a igreja, eu estarei esperando vocês. Agora, quando se trata da alma piedosa, rarissimamente ela cai no pecado mortal. Ela tem um vivo arrependimento e ela toma precaução imediata para se evitar aquelas recaídas do passado. Mas as almas fervorosas nunca cometem um pecado grave.
no máximo, algumas surpresas violentas e inesperadas. Nestes casos, o pecado mortal duvidoso, seguido por um arrependimento muito vivo, a pessoa vai, faz a confissão e toma medidas para fazer penitências reparadoras. Se eu fosse continuar, a gente poderia de fato identificar aqui uma alma perfeita. Mas eu poderia falar também do pecado venial, poderia falar das práticas de piedade, vida de oração, e mostrando para vocês o progresso, como que a alma de fato vai se desenvolvendo para poder atingir a perfeição. De fato, meus amados irmãos, se olharmos para nós mesmos, para a nossa indignidade, para o nosso nada, nós de fato duvidamos, não é? Mas acreditemos na força, no dinamismo que tem a graça de Deus. É um grãozinho pequeno que um dia caiu na nossa alma pelo batismo, mas que hoje tem se desenvolvido cada vez mais, e é a promessa, o propósito que eu faço nessa missa de hoje. Com todo entusiasmo, com toda boa vontade, eu vou tomar as penas das asas das pombas e vou voar ao encontro da sublime perfeição, vou ao encontro de Cristo, para ali me aninhar junto às verdades do seu amor, para nunca mais me afastar dele, e ficando longe dos prazeres terrenos, eu terei a certeza de poder habitar um dia no céu. Que Nossa Senhora, a nossa boa mãe do céu, nos dê a graça da perseverança e da santificação pessoal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.